Olá, meus queridos, muito bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 7/10/2024. Mais uma semana se passou, eleições foram ontem, todo mundo teve que sair para votar. Claro, quem não pode, não pode. Quantidade de pessoas que não puderam votar, gigantescas, mas faz parte, certo? Muito bem, meus queridos. Fofocas e coisinhas que aconteceram dentro das previsões, se assim podemos dizer, políticas. Muito bem. Eu com a garganta toda lascada aqui. Mas é de pigarra. Professor, como é que foi as candidaturas aí? Bom, o prefeito que aqui já estava ganhou de volta. Então, para mim, não muda nada, continua tudo como dantes no quartel de Abrantes. Vereador, aqui no bairro nós tínhamos 3 frentes muito fortes, né? Todas contra esse meu amigo que estava, que ele não tinha se candidatado da última vez e voltou agora para fazer candidatura. Então ele caiu dos seus 5.000 votos da última eleição, que ele teve suporte financeiro do partido, caiu para 1.600 votos sem usar um centavo. Mas, professor, e aí? E aí que ele tinha uma expectativa de ficar em terceiro lugar dentro do partido, mas o partido não fez o terceiro vereador, ele fez 2 vereadores só. Então o partido fez a mesma quantidade de vereador, por exemplo, do Kassab, 2 só. Que é muito pouco. Então aqui quem que acabou entrando bastante? Gente do PL lotou e gente do PSB de bola lotou, que é o vice do prefeito. Então a base do prefeito e o partido do prefeito conseguiu colocar um monte de vereadores eleitos. E dentro desses tem a base do PL, que também faz parte da composição do prefeito por causa do Tarcísio, do Partido Republicano, que é do Tarcísio. Ou seja, todos os partidos que tiveram a máquina sustentando a máquina, ou seja, a prefeitura, o governo, entrou que foi uma beleza. Entrou um monte. Então, em vez de entrar 1, 2, entrou 4, 5, certo? Representantes. Ou seja, muita gente. Aqui teve também muitos destaques de candidatos da esquerda. Então, do PSOL, do PT, de tudo quanto que é partido da esquerda, entrou com força. Aqui a esquerda cresceu com força total, viu? Pelo que eu tô vendo aí, porque o pessoal entrou, moço, não entrou com pouco voto, não. O pessoal da esquerda que entrou aqui entrou como se fosse maior e com votação de deputado mesmo. Entrou forte, viu? Opa, teve gente aí que passou de 15.000 votos. Que é uma monstruosidade. Inclusive tem muita cidade por aí que 15.000 votos faz entrar um prefeito. Opa! Não é brincadeira não, viu? Olha, a coisa, o buraco, como que diz o outro, o buraco é um pouquinho mais embaixo. Ei, bota mais embaixo nisso. Bom, mas é o seguinte. Venhamos e convenhamos. Todas essas coisas foram acontecendo. É óbvio que quem patrocina mais tem mais publicidade, aparece mais e tudo mais, né? Se você tem condições de contratar 1.000 pessoas para trabalhar para você, são 1.000 frentes levando publicidade para vários lugares. Então é óbvio que a parte financeira auxilia e ajuda muito. Aqui em Campinas, por exemplo, pelo que eu andei vendo nas redes, né, de informações, né, do Tribunal Eleitoral, partidos como, por exemplo, partidos que eu poderia dizer, vamos lá, como da esquerda que tem mulheres,
aliás, praticamente todas as mulheres entraram da esquerda, elas receberam dinheiros exorbitantes, tipo 300 mil reais de ajuda, de fundo partidário. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. E não teve um candidato só, não. Teve um monte que recebeu 300 mil. E tudo esses foi para as cabeças ou conseguiu muitos votos. Ou seja, mesmo não entrando, fez um monte de voto. Fazendo um monte de voto, fez entrar mais candidatos para assumir a cadeira. Então aqui em Campinas eu vou falar para vocês que a oposição vai começar a gritar um pouquinho mais alto. Ainda está fraquinho, mas vai gritar um pouquinho mais alto. Essa é uma realidade aqui. Professor, então o seu candidato não entrou? Não, não entrou. Ficou com 1.600 votos e não entrou. Que mais? Ah, aqui em Campinas não entrou nenhum candidato militar. Nenhum. Até que o que era já eleito não entrou de novo. E olha que engraçado, o PL é do Bolsonaro e não entrou nenhum militar. Nenhum. É como se todo mundo falasse assim, nós não queremos mais militar. Aqui em Campinas. Já os militantes da esquerda entrou tudo. Então eu não sei não, escola militar, essas coisas, eu acho que não vai vingar muito não. Representante mesmo da direita aqui em Campinas, acho que acabou. Não sei se é uma tendência em outros lugares, parece que não, pelos que eu ando vendo nas notícias de jornal. Mas aqui em Campinas tá meio estranha a coisa, tá? Não dá para fechar um cenário bem fechado. Bom, mas nós vamos falar sobre isso daí já. Eu só quero passar um pincel em cima desse negócio financeiro, depois nós volta para a política e depois nós entra na guerra. O dólar, câmbio Chaco, lá da minha referência lá do Paraguai, da rede de câmbios que tem ali, porque ali eles conseguem colocar bastante moedas, eu consigo ver mais ou menos as tendências, está 5,40 e 5,60, ou seja, tentando puxar o dólar para 5,50. O peso Argentina, muito bom. Está 1.100 e 1.250. Eu nunca vi uma diferença tão baixa e com valor tão forte. O peso argentino está tendo muito poder. E agora ele está estabilizando e está virando uma moeda fortíssima. Ou seja, vai fazer com que os argentinos queiram ter a moeda argentina e não o dólar ou outra moeda. Isso é bom. Vai fortalecer mais e mais o país, porque a hora que o pessoal começar a sair do dólar e voltar para a própria moeda, aí o país faz um boom de crescimento, certo? Bom, então o dólar fechou em 5,45 nesse final de semana. A bolsa da Alemanha praticamente no 0 a 0, uma leve queda hoje de 0,23, 19.076, 77. Então está dentro de um valor em cima da bolha, dos 19, né, que entrou na bolha explodindo. A Bolsa de Valores do Brasil, sexta-feira, fechou no 0 a 0 praticamente. Então o câmbio ficou no 0 a 0, a Bolsa ficou no 0 a 0, fechou em 131.791, então está tudo dentro de uma estabilidade. Ou seja, não criou-se expectativa com as eleições municipais no país. Isso é muito bom. Muito bom. Muito bom. Vamos para as notícias do jornal, então. Voltando para as eleições aqui. Jornal da Infomoney. Eleições de 2024. 11 capitais elegem prefeito no primeiro turno. 15 terão segundo turno. Professor, como é que funciona isso daí? Vamos lá. Todas as cidades acima de 200 mil eleitores, ou seja, cidades gigantescas, grandes, têm segundo turno. Ou seja, a grande maioria das cidades do Brasil não tem segundo turno. É só um turno. Segundo turno fica para grandes metrópoles ou grandes cidades. Cidades acima de 200 mil eleitores. Certo? Muito bem. Então nós temos 11 capitais que elegem prefeito no primeiro turno e 15 terão segundo turno. Ou seja, mais da metade
vai para o segundo turno porque está bem equilibrado as eleições. O povo não decidiu unanimemente, mas grande parte também já falou, está resolvido e ponto final. Aqui em Campinas, foi no primeiro turno assim de disparada. Eu até me assustei com o outro candidato que tinha aqui, porque ele tinha uma perspectiva e de repente, moço, ele afundou de tal maneira que já era, acabou com o cara, destruiu o cara. E eu só observo. Folha de São Paulo. Partido de Bolsonaro domina eleições na Grande São Paulo. Como é que é? Em São Paulo, Marçal chumbou. Ficou Nunes e Boulos. Só que o partido do Bolsonaro dominou as eleições na Grande São Paulo. E o PT pode ser varrido do mapa. Como assim, meu Deus do céu? O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, sai das eleições de 2024 com a sigla mais forte na Grande São Paulo. Dos 39 municípios da região, o Partido Liberal conquistou 8 e vai disputar o segundo turno em Guarulhos e o mais populoso em exceção da capital. Aqui em Campinas entrou o partido do Tarcísio e não do PT. O PT aqui ficou lá para baixo. Ficou em segundo lugar, mas ficou lá embaixo. Tanto é que o prefeito explodiu, filho. Passou, quase chegou a 70% de aprovação. É bastante, viu? É muita coisa, hein? Então nós temos algumas conotações aí. Então o Bolsonaro está conseguindo enxotar o PT? Olha que vem outro jornal aqui. BBC News Brasil. Amo esse jornal. Abre aspas. Perdeu ganhando, fecha aspas. Como que o PT ampliou prefeituras, mas vê cenário de 2026 incerto. O primeiro turno das eleições municipais deste ano chegou ao final e trouxe um resultado ambíguo para o PT, o partido do Lula. O partido aumentou o número de prefeituras vencidas, 251 no primeiro turno de 2024 contra 182 de 2020. Só que tem um detalhe. Ganhou as prefeituras, mas perdeu a quantidade de vereadores de base. Ou seja, não vai conseguir governar. Não consegue fazer mais nada. Será, professor? Calma lá. Vamos lá para outra matéria aqui. Jornal da Infomoney. PL puxa fila de prefeitos em grandes cidades e ainda pode triplicar marca no segundo turno. A sigla de Bolsonaro elege 10 representantes em primeiro turno e leva outros 23 para o segundo turno, que é o caso do Nunes, por exemplo, em São Paulo, Guarulhos e mais um monte de lugar. O Partido Liberal está sendo um sucesso gigantesco. Então nós estamos, de certa forma, endireitando as coisas. Eu diria que o Centrão está tendo que se endireitar. Porque o partido do Bolsonaro, da direita, está forçando o Centrão engolir e trabalhar com o PL. E o PL, moço, está arrebentando a boca do balão, colocando vereadores que fazem parte da base. Jornal da CNN, olha só. PSD de dado do Kassab, PL do Bolsonaro e MDB, que era do Temer, governarão o maior número de habitantes a partir de janeiro de 2025. E isso sem terminar o segundo turno, que vai ter mais ainda. Juntos, os dois partidos estarão à frente de mais de 70 milhões de pessoas. É muita gente. Então o poder do PSD é monstruoso. O poder do PL, que era zero,
tá sim gigantesco. E o MDB, que sempre tinha aquela base, está perdendo toda aquela base. E o PSD será o responsável por governar o maior número de pessoas. Ao todo, o partido comandará mais de 28,5 milhões de habitantes em todo o território nacional. E qual que é a preparação do Kassab, do PSD? Com relação à quantidade de deputados federais, porque aí ele manda no Congresso e manda no presidente da República. O PSD foi a legenda que mais elegeu prefeitos no primeiro turno das eleições municipais, realizado nesse domingo. Então o PSD teve a maior quantidade de prefeituras no país? Nossa! E só cresce esse partido, sem parar. É onde eu tô filiado, né? O pessoal fala, isso é coisa do capeta. Pois é, mas tem que ir mudando e tentando ver para onde que vai, para onde que não vai, né? Quais partidos têm mais vereadores eleitos em 2024? Vamos lá? Vamos lá pegar a lista? MDB continua com seu protagonismo de base, 3.872. PP, que é o partido desse meu amigo que saiu candidato, em segundo lugar, 3.464 vereadores eleitos. Depois vem o PSD do Kassab, 3.347. União Brasil, 3.162. PL, 3.067. Republicano, 2.888. Depois começa a vir a esquerda. PSB, 2.289. PDT, 2002. Podemos, 1995. PRD, 1417, PT, lá embaixo, 1.388 vereadores. O PT teve 1/3 do MDB de base, ou seja, o PT não está tendo base para prefeitos. Os prefeitos não vão ter força. Se não tem vereador, que é a base, não vai ter força para os prefeitos eleitos. Os prefeitos eleitos vão estar controlados. Não vão poder fazer nada sem o controle de outros partidos. Resumo da ópera. Quantidade de deputado federal vai afundar da esquerda. Quantidade de senador vai ser um forfé, vai afundar. E o Lula vai tomar no nariz com a próxima candidatura. Olha, eu fazendo as análises aqui, eu diria para vocês que o PT, a esquerda, moço, vai ter dificuldades gigantescas nas próximas eleições federais. Ah, vai. Com certeza vai. Pelo que eu ando vendo aí, vai. Bom, esses são os cenários da política aí. Professor, e aquele negócio do Marçal, não sei o quê? Então, gente, olha como é que é a coisa. Aqui em Campinas, tinha aquele cara que eu ajudei a fazer plano de governo, ele estava bem. O marqueteiro dele mandou ele bater no prefeito, sabe o que aconteceu com ele? Ele estava com 25%, 20 e poucos por cento. Ele caiu de um jeito de 25%, ele desabou para 8%. Ele teve 8% dos votos. É ridículo a quantidade de votos que ele teve. Ele despencou. Algo assustador. Fazer o quê? Só observo. Jornal Isto é Dinheiro. Conta de luz e alimentos reforçam o cenário de estouro da meta de inflação. Se preparem aí, porque aumento de conta de luz, Deus o livre, que está pesando mesmo isso daí. E alimentos, que também pesa no bolso. Vai comprar uma manga, 10 conto. Uma manga. Se for grandona, 10 conto. Tá difícil a coisa, mano. Porque tá tudo assim, 10, 15, 20 reais o quilo. 10, 15, 20 reais o quilo. Cara, uma batata grande já dá quase 1 quilo, quase 1 quilo. 2 batatas, 10 conto. Pô, que 5 reais cada batata, você tá de brincadeira? Tudo bem, depende de cada época, né? Tem uma semana que tá barato, outra semana tá caro, mas vamos que vamos. As frutas tá uma fortuna. E a tendência é piorar, piorar, piorar e piorar.
Por isso que eu falo de cidades menores, porque normalmente cidades menores as pessoas têm chácaras, têm o seu pomar. E aí as pessoas colhem laranja, colhem frutas. E, gente, isso faz toda a diferença. Coisas que antigamente se fazia e hoje em dia não faz mais. Agora, para tentar controlar isso daí. Jornal AFP. Petrobras anuncia a descoberta de gás que poderia dobrar reservas na Colômbia. É uma descoberta de gás natural no Caribe colombiano. Tudo bem, maravilhoso essa notícia. Isso aqui é incrível, essa notícia. O problema é o seguinte: é dar uma dor de barriga na Colômbia, como deu na Bolívia, e falar, perdeu o mané, Petrobras, gastou dinheiro aqui, o problema é teu, você se lascou. E tomar no nariz. Nós estamos entrando em períodos de altos conflitos no planeta. E eu não vejo nada bom isso daí, não. O presidente da República aqui perdeu toda a base, e olha, eu acho que o Lula agora começa, vai ter que falar amém pra tanta coisa aí agora, rapaz. Acho que agora acabou a brincadeira, viu? O centrão voltado pro bolsonarismo, cara, vai ditar as regras do Congresso. Eles precisavam desses resultados para saber como votar lá em Brasília para presidente da Câmara, dos Deputados e do Senado. Eu acho que agora acabou toda essa brincadeira. Agora acabou. Jornal Reuters. União Europeia caminha para uma guerra fria econômica com a China, diz o premier da Hungria. O que está acontecendo? Lá em Budapeste, o primeiro-ministro da Hungria alertou nesta sexta-feira que a União Europeia está caminhando por uma guerra fria econômica com a China, enquanto líderes do bloco se preparavam para uma votação crucial sobre a imposição de tarifas sobre as importações de carros elétricos fabricados na China. Os Estados-membros da União Europeia votarão nesta sexta-feira sobre a imposição de tarifas de até 45% sobre as importações de carros elétricos fabricados na China nos próximos 5 anos. Como é que é? Eles não tinham que encher um monte de carro elétrico, porque carro elétrico... E aí? Eu fico só vendo a Europa cheia desses carros elétricos, eu não sei o que eles vão fazer com aquele mundo de lixo de bateria. Vai poluir tudo. Vai destruir o meio ambiente sem tamanho. Eu não sei para onde vai. Sei que eles vão ter um custo bem sério em relação a isso daí. E vamos ver nas cenas do próximo capítulo. Jornal do Estadão. The Economist. Por que a economia do Canadá está ficando para trás em relação à dos Estados Unidos? Eu fiquei curioso e fui ler, né? Falei, pô, The Economist, né? Deve ser uma matéria interessante. Cara, pensa numa porcaria de uma matéria. Mas por que, professor? O cara pegou assim, a matéria tá assim. Depois da pandemia, o Canadá sofreu mais para se recuperar. E aí, eles estão crescendo gigante, só que só um pouquinho para trás dos Estados Unidos. É porque antes eles estavam crescendo um pouquinho mais na frente dos Estados Unidos, e agora um pouquinho mais atrás. Os dois estão crescendo igual um monstruoso, rapaz. Eu tive a sensação de que o Canadá estava afundando. Nada, Canadá está crescendo, os Estados Unidos está crescendo. Ai, ai, ai. Olha, cada uma. Agora, isso aqui me chamou atenção e eu fui ler e, olha, ainda bem que começaram a fazer isso daí. Jornal da Infomoney. Bancos pelo planeta, pelo mundo, revêem rota de migração para a nuvem. O CEO da Cloudera falou ao Infomoney sobre a mudança do sentimento quanto ao armazenamento e processamento de dados no sistema financeiro. O que está acontecendo? O que eles faziam antes? Todos os bancos tinham o seu sistema de processamento e armazenamento dentro deles. Eles tinham um espaço deles, próprio deles, e esses servidores geriam tudo isso daí. Perfeito. Até aí, normal. Ok. Aí o que aconteceu? Começou a dar problemas no mundo. Problema aqui, problema lá, problema aqui, problema lá. E começou a parar tudo, cair tudo.
o sistema. E eles falaram, pô, não posso depender, tô colocando tudo na nuvem e tô tomando no nariz. Se a nuvem tem dor de barriga, eu também tenho dor de barriga. Não pode ser assim. Eu preciso ter minha estrutura. Fora os ataques, hackers e tudo mais. Então os bancos estão voltando a construir as suas data centers, né, seus lugares de servidores para manter as coisas dos clientes. Então eles estão indo para uma coisa mais híbrida. Eles mantêm os dados dos clientes no arquivo próprio, não mais na nuvem, e usam a nuvem só para comunicação, espalhar os dados e tudo mais, para fazer a comunicação mais rápida. Mas os armazenamentos, tudo no central deles. Perfeito. Porque isso daí evita grandes problemas com grandes apagões. E aqui eles falam de bancos grandes aqui, viu? Olha aqui. Aqui do Brasil, hein? O movimento tomou força no Brasil recentemente de mandar para a nuvem quando instituições como Bradesco, Santander e Itaú reforçaram os esforços para levar seus dados ao novo ambiente. Agora, uma mudança de sentimento pode estar em curso, que é trazer de volta de novo para seus data centers. Pois é. Agora vamos dar um pulinho nas guerras? Vamos lá. Jornal Correio do Brasil. Netanyahu ordena ataque a mesquita e escola na faixa de Gaza. Ou seja, voltou-se a atacar lá em Gaza. Problema. E dessa vez atacou mesquita e escola. Mais ainda problema. Mesquita, área santa. Escola, criança. Problema. Os ataques israelenses em Gaza já deixaram cerca de 42 mil mortos e levaram quase toda a população do enclave a deixar suas casas. Mais de 2 milhões de pessoas, de acordo com o número do Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. E o povo ainda protegendo essa desgraça do Hamas. O próprio povo só vai conseguir resolver esse problema de Gaza quando o próprio povo pegar e falar assim, olha, nós não queremos vocês aqui, e enxotar esse povo de lá. Porque se não enxotar o povo de lá, esse pessoal, esses terroristas, Israel vai continuar a ficar atacando eles lá. E vai ficar o quê? Sem fim isso aí? Aí não tem condição, cara. Isso aqui tá virando um inferno, cara. Isso aí tá... O povo tá sofrendo demais. Não dá pra continuar desse jeito, não. É muito sofrimento, é muito sofrimento, é muito sofrimento. Jornal RFI. Guerra no Oriente Médio. Israel volta a bombardear sul de Beirute e reitera ameaça contra o Irã. Israel volta a bombardear o sul de Beirute e reitera ameaça contra o Irã. Então vamos lá, ele acabou de atacar Gaza e está atacando Beirute, Líbano. Aqui e aqui. Aí tem problema na Cisjordânia um pouquinho, lá no Iêmen lá embaixo, para tudo quanto que é lugar. E eu só observo. O Egito quietinho, sem falar nada, mas será que vai ficar quieto até quando? Não sei. E aí? A Síria tá entrando no meio, o Irã tá entrando no meio, não sei, hein? Tá difícil a coisa, hein? Tá ficando feio, hein? Jornal DW Brasil. Um ano depois, antigas divisões voltam com força em Israel. Que divisões? O ataque de 7 de outubro de 2023 criou um forte senso de solidariedade dentro de Israel, mas as antigas divisões logo surgiram, embora em torno de uma nova questão: os reféns mantidos pelos Hamas em Gaza. Então o povo está saindo para a rua pedindo para que Israel faça um acordo com o Hamas, que vai ser difícil, porque você negociar com esses caras não é simples, você não tem como confiar, para libertar alguns reféns. Mas será que estão tudo vivo? Como é que tá isso aí? E eu não sei. Não sei. Difícil. Os parentes querem seus entes queridos de volta. Os outros estão fazendo os movimentos. E
tá indo e o negócio tá andando. E vamos ver até onde vai. Rezemos. Notícias ao minuto. Israel ameaça Irã com ataques semelhantes ao de Gaza e Líbano. Israel está falando que vai bombardear, igualzinho está bombardeando Gaza e o Líbano. E é um belo do bombardeio bem intenso e bem forte. Ou seja, Israel falou que vai atacar com força tudo aquilo ali. Bom, meus queridos, essas questões das eleições ainda vai continuar porque tem um segundo turno, mas muitas cidades já vai ter a vida continuando como se nada tivesse acontecido. Nós vamos ficar de olho e observando as cenas do próximo capítulo para ver como é que é. E rezando para que as coisas voltem à luz, o povo olhar e ver a realidade nua e crua que está acontecendo. Ontem eu achei estranho, porque a Polícia Federal acho que foi umas 2 ou 3 vezes, cara. Acho que foi 3 vezes lá na escola, sabia? A Polícia Federal acho que foi 3 vezes lá na escola e ficou de olho em um, ficou de olho no outro e ficou só sondando para cá, sondando para lá. Sinais, sinais e sinais. Eu ainda estou aguardando o gajo lá do Peru para desenrolar aquele negócio lá para eu cumprir minha missão para sair andando pro Peru. Eu acho que essa questão da política eu consegui entender mais ou menos o que Deus preparou, né? Por que eu fui enfiado nesse negócio da política. Primeiro, o negócio do tratamento da minha mãe. Todo mundo, todos os médicos falaram, cara, tá no melhor lugar, com os melhores equipamentos, com as coisas de altíssima modernidade, não existe mais nada acima disso, mais top do que isso. Então ela tá assim, o cara falou assim para mim, que Ricardo, eu vou falar para você, Unimed, qualquer outro hospital não tem a estrutura que o Caísme tem. Então se ela conseguiu ali, vai dar o andamento do atendimento, tratamento e tudo mais, é porque pode contar que ela já tá curada. Eu fiquei feliz, né? Mesmo querendo fazer uma cirurgia espiritual, mas tudo bem. Normalmente não funciona assim, é parente, problema, né? Quando é parente, não funciona, moço. Não, só ver o filme do Zé Arigó. Vai ver o filme do Zé Arigó que parente, moço, para receber a cura é por outros meios. Faz parte do contexto. Andei como doido. Minha musculatura das pernas, tudo bombando, tudo maravilhoso. Andei como um louco. Ou seja, uma bela de uma preparação para as caminhadas lá no Peru. Então, eu acho que isso maravilhoso. Agora eu só espero que consiga ir mesmo de Peru, se é mesmo para ir, se não é, né? Porque eu quero muito ir, mas sozinho eu não vou. Sozinho não tem condição. Sozinho assim, vai lá e sai andando, rapaz, olha, é muita loucura na minha cabeça. Eu vou deixar o espiritual preparar tudo isso. Perguntei pro espiritual se eu tinha que fazer essa loucura de sozinho. O espiritual falou não, né? Para eu ficar com calma, que tudo a hora que acontecer vai acontecer como precisa e quando precisa. O tempo eu não sei. O espiritual, meu querido, em relação a tempo, olha, me surpreende a cada segundo e a cada momento. Uma hora é, outra hora não é, uma hora é mais ou menos, outra hora é menos, outra hora é mais, outra hora é... Rapaz, isso é um negócio muito louco. Vai, vamos que vamos. E assim vamos caminhando. Meus queridos, uma ótima semana para todos vocês. Que Deus abençoe imensamente. Jamais é verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.